Bom, pessoal, vamos dar início ao capítulo 3 do nosso livro, que tem esse título: Árabes, uma civilização, um profeta e uma nova religião. Essa vai ser a parte 1 do que a gente vê neste capítulo. Para começar, a gente faz um aquecimento. A gente tem na página 149 essas três imagens. Então, olha lá no seu livro. Aqui no canto esquerdo, a gente tem a paquistanesa, Malala. Ela é uma ativista da causa da educação feminina. Aqui ela está em 2014 recebendo o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos de idade. 2 anos antes, em 2012, ela tinha tomado um tiro na cabeça por causa de grupos extremistas que eram contra a educação feminina. Aqui, no canto direito superior, a gente tem o Zidane e o Benzema. Ambos fizeram história aí na seleção francesa de futebol. Zidane hoje técnico e o Benzema jogador. E embaixo, falando em futebol, a gente tem a seleção feminina iraniana de futebol rezando depois de uma partida contra a Jordânia em 2011. E o que todas essas imagens têm em comum? O que todas essas personalidades têm em comum? Todos eles são muçulmanos, mas vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer. Para isso a gente volta um pouco na história, no século VI, e aqui a gente traz imagens para localizar a Península Arábica, onde estão os árabes. Então aqui a gente tem o globo, consegue ver a Europa, a Ásia e a África. E destacado de verde tem a Península Arábica. Aqui nesse outro mapinha, ela está saltada, para a gente poder ver bem qual é a região dela. No nosso livro, na página 150, vocês têm essa imagem, que mostra um pouquinho dessa região. Então aqui são as rotas das caravanas, e aqui a gente tem as cidades. A maior parte das cidades ficava na região sul, porque tinha melhor concentração de condições geográficas para a gente ter as habitações. Como a gente pode ver nessa imagem, no centro e no norte, essa Península Arábica era tomada por desertos, então era difícil a fixação de pessoas. Bom, como a gente viu, tinha desertos e oásis, que são essas regiões aqui, ó, que encontram alguma fonte d'água e onde eram pontos de parada para as caravanas entre as cidades. Os povos árabes eles se concentravam em várias tribos, que tinham seus chefes, que eram os sheiks, que são os pertencentes às famílias mais importantes de cada grupo. As caravanas tinham como principal objetivo o comércio, ou seja, a busca por mantimentos para cada tribo. E as principais cidades eram Meca e Yatreb, que hoje fica na região da Arábia Saudita. Os principais produtos comercializados eram ouro, marfim e escravos, que vinham sobretudo da África, e tecidos, cereais, azeites e armas, que geralmente vinham através do mar Mediterrâneo. Vamos falar um pouquinho de como que é a questão religiosa desses povos. Bom, eles eram politeístas no começo, tinham como Alá o seu principal deus, só que tinham também mais de 300 divindades. A principal cidade religiosa, Meca, é onde ficava a Caaba. Lá eram abrigados os ídolos religiosos e a Pedra Negra. Bom, se a gente for olhar ali no conteúdo da página 151, vocês vão ver especificando direitinho o que é a Caaba, que é esse pequeno santuário de forma cúbica que abrigava aí os ídolos e a Pedra Negra. O que era a Pedra Negra? Bom, ela é possivelmente um pedaço de meteorito de cerca de 50 centímetros de diâmetro, que, segundo a crença das tribos árabes, havia sido enviada milagrosamente do céu. Essa Caaba era protegida por um grupo chamado Quraishita.